Você, meu amigo, minha amiga, mais uma vez estamos aqui com o programa Medicina em Destaque, trazendo esclarecimentos, informações, curiosidades acerca da nossa ciência milenar. Medicina como arte, como ciência, tem muito a oferecer para você. Nosso programa é um instrumento dessa informação. Trazemos aqui profissionais que trazem no seu conteúdo informações extraordinárias para que você, leigo, para que você, profissional de saúde, você de outras profissões, tenha uma referência de uma informação do que é um ato médico. Durante o ato médico se envolve muitas outras relações. A relação do médico com o paciente, a relação do médico com os familiares, a relação do médico com o direito, a relação do médico com as redes sociais, com o avanço da tecnologia, com o direito. E há também uma relação espiritual. Esta relação espiritual, ela tem por tamanha importância porque neste momento e no momento de uma prescrição há sim uma invocação. Antigamente se chamavam Deus Asclepio, Esculápio e tantos outros. Hoje depende de sua fé. Nós convidamos hoje o Dr. André Falcão, que é nefrologista, que é coordenador do curso de medicina do SESMAC, e ele vem aqui como cristão fazermos aqui uma discussão a respeito desse momento, dessa relação médico-paciente e a entidade superior que nós vamos falar aqui. Professor André, muitíssimo obrigado por estar aqui mais uma vez no nosso programa Medicina em Destaque. Para nós é sempre um motivo de orgulho ter a sua pessoa aqui conosco. Seja bem-vindo. Muito obrigado, professor Gerson Odilon. Para mim é uma honra estar aqui mais uma vez, sendo honrado com essa sua capacidade enorme de fazer as nossas discussões fluírem de uma forma muito prazerosa. Então, mais uma vez, eu que agradeço o convite de estar aqui conversando sobre um tema tão importante como esse. Professor André, nesses maus tempos de pandemia e em outros, como é que o médico fica diante do medo? O médico busca uma força superior? Onde este profissional vai buscar tanta força para o exercício da sua profissão? Antes da pandemia mesmo, o profissional médico, muitos deles lidam com a realidade. E a realidade humana, a morte faz parte dessa profunda realidade. E é importantíssimo que o médico tenha o respeito profundo pelo ser humano, porque a vida humana é um episódio extremamente raro no universo. O universo é imenso, infinito para os físicos, mas o ser humano, a vida humana, ela é uma grande realidade rara e complexa. E lidar com essa realidade multidimensional, o ser humano não é a matéria apenas, o ser humano, pela sua essência, ele tem o componente de sua alma, isso nós sabemos pela experiência e por análise da realidade. Então, o médico, primeiro, ele precisa se entender enquanto ser humano, que também a morte faz parte da vida dele, que ele tem que buscar a compreensão, seja ela atomista, seja ela tácita, da observação, de que ele tem que compreender essa sua realidade e assim conseguir lidar com o evento morte de uma forma mais madura, de uma forma em que ele também não sofra tanto, porque faz parte da realidade dele também. Então, quando o profissional, seja qualquer profissional de saúde, se compreende enquanto ser múltiplo
enquanto ser na carne finito, mas infinito enquanto ser pleno, esse profissional ele vai ter uma outra abordagem. Ele pode efetivamente ser um apoio grande nessas horas mais difíceis. Agora, no momento histórico que a gente está vivendo, é claro que todo ser humano, a humanidade inteira está diante de uma aproximação da realidade. Olha, um dia eu vou morrer, um dia essa minha pseudo-realidade que nós sabemos, nós que temos a consciência do nosso ser maior, a gente sabe que nós iremos passar enquanto carne, enquanto matéria. Quando a gente começa a ter essa perspectiva, nós podemos sim ser um ponto de apoio para pessoas que estão passando por um momento de dor, que é uma das dores maiores, que é a morte, que significa um evento muito profundo de quebra de relações sociais, quebra de relação com a história, dor de infinitas vertentes. Então, nesse momento, a humanidade inteira está diante da realidade que sempre esteve. Nós não viemos aqui para ficar aqui. Né? Então, verdade. Isso, aos profissionais, há, digamos assim, uma necessidade dele se cuidar primeiro, dele se tranquilizar, dele se tornar um pouquinho mais profundo nessa ciência da percepção de que ele também é um ser humano e de que ele, diante da graça de Deus, ele pode ser um ponto de equilíbrio num momento tão complexo como nós estamos vivendo. Então, vocês estão diante da graça de Deus. Então, essa sintonia, ela é necessária para que você, vamos, numa dimensão cristã, né, ter esse Filho de Deus, esse Deus aqui na Terra, como uma referência para esse médico. Exatamente, nós estamos falando graça de Deus porque nós, na nossa concepção, nós temos a crença no Deus único, né, Criador, Trino, né, Pai, Filho e Espírito Santo, mas a espiritualidade é algo que é incontestável na ciência. Existe uma experiência já bem catalogada de uma universidade muito renomada em que pessoas que estão gravemente enfermos e que recebem orações, por exemplo, elas têm um tipo de evolução um pouco mais favorável daquelas que não têm oração. Isso é uma experiência laica, não é uma experiência de pessoas religiosas ou que têm, digamos, ligações míticas ainda não aprofundadas. Não, isso é uma realidade. Então, nós temos essa concepção, inclusive da ciência. Nós estamos vivendo assim uma época de quaresma, né, dentro e uma das leituras mais frequentes é Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas. Lucas era médico. E de domingo, segunda e terça, nós tivemos umas leituras de Atos de Apóstolos. Primeiro, o encontro de Pedro com Barnabé, né? Pedro vê Barnabé vê Pedro, está lá em Atos 10, 25, e se ajoelha, se dobra, né? Pedro, sem sentir por que aquilo, diz, não, eu sou um homem igual a você. Depois é que ele sente o Espírito Santo e mais assim o levanta, mas é uma relação onde ele observa algo sagrado naquele homem, Pedro. Tem um encontro também de Paulo com Lídia, né, lá na cidade de Tiatira. Lídia, aquela mulher que foi encantada com a exposição de Paulo sobre Deus, né, Jesus Cristo. E tem, na leitura de Atos 16, 25, fala do encontro de Paulo e Silas numa prisão, sofrendo, acorrentados, e cantando alegremente, encantando todos os outros presos, quando de repente acontece um grande terremoto, né? Todas as portas se abrem, as correntes se soltam e o carcereiro tenta cometer um suicídio quando Paulo grita, não faça isso contra si, e ele pega uma tocha, chega até Paulo e pergunta o que faço para
ser salvo, né? Conseguir a salvação. E aí ele é batizado, ele com a família. Então, esse referencial de homens, eles servem muito, né? Principalmente numa descrição de Lucas, como um referencial, na pessoa que padece, na pessoa que está no estado depressivo, com medo, sofrendo de uma dor, procurar um médico, ele tem que encontrar esse porto seguro com todas essas... com toda essa graça para lhe dar o sustento para tudo aquilo que ele padece. Né? Então, Lucas é um referencial de nossa profissão e a Igreja Católica tem esse midrash de trazer para os eventos pessoais figuras que são inspiradoras e que são referenciais para várias classes, várias vocações. E isso é uma das grandes riquezas da Igreja Católica. Lucas, a gente tem que diminuir um pouco a arrogância. Nós estamos falando de eventos que aconteceram há 2000 anos atrás. Verdade. Numa população que não sabia escrever, numa população que não sabia ler, que estava entrando em contato com múltiplas línguas. Então, há de se acreditar que há um fenômeno sobrenatural. Como é que pessoas de diferentes culturas, mas a maioria analfabeta, enfim, conseguiu compilar algo tão denso que atravessou a barreira de 2000 anos. Então, a gente não tem que ter arrogância de querer interpretar, por exemplo, todas essas histórias com o rigor da ciência histórica. Nós temos que valorizar o peso de uma tradição, o peso de uma tradição que, apesar da gente não ter a fortaleza das escavações arqueológicas, etc., nós temos o peso da tradição. A tradição falsa, ela se dilui no tempo, né? Ela se torna tão fluida que ela desapareceria. E Lucas é essa pessoa que nós temos poucos relatos nas Escrituras, no Novo Testamento, de que faz referência a ele como médico, mas é explícita essa referência por Paulo, que conviveu com ele. E o relato desses primeiros cristãos era um relato de muita força, porque eles estavam recebendo diretamente dos apóstolos todos os ensinamentos, que era uma boa nova, era uma grande novidade, uma mudança radical na forma como as pessoas deveriam enxergar o mundo para que buscassem um caminho de salvação, né? Então, eu contextualizo a vida dura que era dessas pessoas, guerras, fome, privações múltiplas, desconforto, perseguições, mas havia ali uma alegria profunda, né, de receber uma palavra nova, uma força interior nova vinda do Espírito Santo. E Lucas, pela dedução, ele não era judeu, mas conhecia a Escritura judaica, ele teve contato, era alguém de um nível cultural muito acima do normal, porque ele conhecia, e pelo seu evangelho, como ele relata muitos detalhes da vida de Maria, do nascimento, alguns dados da infância de Jesus, há de se acreditar que ele teve uma convivência mais próxima da Virgem Maria, né? E, por escrever o Atos dos Apóstolos, ele foi, com certeza, testemunha ocular desses primeiros movimentos, como você descreveu, as relações de novos convertidos e a complexidade de dor e de conversão que essas pessoas passaram. Então, é um médico. Há um relato no Novo Testamento que ele é um médico. Existe um romance, claro, né, Médico de Homens e Almas, muito bom, todo médico deveria ler, porque ele romanceia, claro, mas de uma forma usando algumas relações históricas, alguns dados históricos, para não transgredir completamente. Mas esse livro nos mostra exatamente a realidade de um médico daquela época, né? Enfim, e os milagres e a abordagem holística que ele fazia das pessoas. Então, esses primeiros cristãos, eles viviam verdadeiramente de uma fonte muito próxima.
Nós, no século XXI, temos o privilégio de viver pela graça, né? Porque nós não estamos vivenciando mais diretamente os apóstolos, mas pelo Espírito nós podemos ter a alegria de receber a mesma doutrina, os mesmos ensinamentos que esses cristãos receberam. E que lições, né? Esses discípulos receberam? Lições, a carta de São Paulo aos Filipenses fala em 2, versículo 7, fala de que Jesus esvaziou-se de si mesmo, né? Ele, como Deus, esvaziou-se de si mesmo, tornou-se servo, né? Que lição essa, né? Um homem que poderia, primeiro, se transfigurar, né? Depois, vencer todas as batalhas que viessem, mas ele, como um servo, ele veio mostrar realmente o caminho. E as curas de Cristo, né? As curas. Há uma que eu me emociono, aquela cura da viúva, do filho da viúva, né? Ela não pede, porque tem outros que, né, o cego Bartimeu, Senhor, mas essa do filho que ele ressuscita, né, fora da cidade, passando o enterro, ele vai lá e ressuscita aquela criança, é de uma sensibilidade, né, extra-humana, né? Quem iria olhar para aquela mulher que era viúva, que não tinha pai, o único filho que tinha, e ele estava morto agora. Quem era aquela mulher? Se sentia, sei lá, um animalzinho qualquer, ou qualquer coisa desse mundo, menos ter a dignidade que precisava. Ele resgata tudo isso ao ressuscitar aquela criança. Quando ele toca, né, cospe na areia e toca os olhos do cego e cura, né? Essas lições são lições assim, sensíveis aos olhos de um médico, para que ele possa ter a sensibilidade pelo seu paciente, tocar o seu paciente, né? O professor Genival Veloso, lá da Paraíba, que é um referencial para mim em medicina legal, ele diz que o toque tem poder terapêutico muito maior do que qualquer medicamento da farmacopeia mundial, que, né, às vezes o paciente, hoje mesmo, uma hora de consulta, um acadêmico fazendo, e a paciente chora. Eu nunca tive uma consulta como essa, né? Então, foi a consulta até feita com esse jovem. Vê se Josiel tem aí. Veja que no final eu também me sensibilizei com a sensibilidade que teve esse jovem, um acadêmico de medicina. Josiel, ele está ali um pouco, mas a gente coloca de imediato, e eu pedi que ele fizesse um depoimento, né, sobre a vida dele, essa experiência de acadêmico, né? Como é que você, assim, pode abstrair de todos esses ensinamentos, de todas as curas da hemorraíça, do cego de Bartimeu e tantos outros? Deixa, Josiel, coloca esse vídeo que tem aí, por favor. Professor Gerson, bom dia, eu sou Paulo Tojal e hoje venho tentar trazer uma contribuição para o seu programa, né, e referencio uma passagem de Santo Agostinho, que ele fala a seguinte frase: preguem o Evangelho em todo tempo, em todo lugar e a qualquer custo. Se for preciso, use palavras. E aí, quando eu li essa frase pela primeira vez, eu fiquei sem entender o que ele queria dizer com isso. Mas depois, pensando bem, hoje eu entendo que esse pregar o Evangelho, sem precisar usar palavras, é através das nossas atitudes. É a forma como tratamos nosso paciente, é a forma como acolhemos a sua dor, é a forma como nós enxergamos o nosso próximo. Esse é o maior exemplo de Jesus em nós. E eu queria trazer essa reflexão para hoje. Obrigado. Uma reflexão muito profunda, né? E nasceu ali naquele instante, diante de uma consulta que estava realizando, eu acompanhando. De um jovem muito importante, que aprendeu que a arrogância não é o caminho. A queda do homem começa com a arrogância de querer ser Deus, né? Então, um jovem que está se formando para ser médico já começa com um reconhecimento dessa profundidade do nosso ser, e que a grande lição é a caridade do outro, próximo, né? Isso é a grande diferencial da mensagem de Jesus Cristo. Então, as doenças, de uma forma geral, como Jesus era Deus, ele tinha o conhecimento pleno da humanidade, por isso que Deus
resolveu assumir nossa humanidade. Então não é à toa que ele realiza tantas curas, porque ele sabe o transtorno, sabe a dor de um ser humano quando ele se encontra privado da sua saúde. Então, ele cura a doença mental, ele cura as doenças físicas de forma assim belíssimas, como você citou, muitas e muitas curas, e no Evangelho está escrito que se fosse falar todos, né, todas as curas e todos os feitos, não caberia naquela palavra. Então, Jesus, conhecendo essa humanidade, um mistério profundo da nossa história, um Deus que se encarna e conhece profundamente a nossa realidade. Se faz humano, se faz humano, se humilha, né? E ele cura também do pecado, porque o pecado é uma doença. Quando você escolhe livremente estar longe de Deus com a soberba, com a incapacidade de reconhecer sua finitude, sua pequenez, você sofre, você se diminui. E Jesus veio curar principalmente dessa doença, né? Porque depois que largarmos o nosso corpo limitado, essa vai ser a nossa única doença, a solidão. A solidão de não estar próximo da luz, de não estar gozando do convívio maravilhoso do nosso Criador. Por isso, da importância da fé, né? Como a carta de São Paulo aos Hebreus, em 11, versículo 1, que fala de que a fé é a consolidação do nosso pensamento, do nosso desejo, é a prova daquilo que nós queremos, né? Então, você falou de que algumas pesquisas já mostraram o poder da oração, né? Então, me chama muita atenção essa questão de fé. É uma passagem em Mateus que fala da tempestade, né? Alguns outros que falam, quer dizer, Jesus está dormindo, né? Com a cabeça no travesseiro e o barco, né? A vagar entre as tempestades, o mar revolto, o vento sopra e os discípulos vão lá acordar Jesus. Eu trabalhava em Recife, liguei um rádio perto de Palmares e alguém estava comentando essa passagem bíblica e dizia, o mar não tem ouvido, o mar não tem ossos, não tem músculos, o vento não tem ouvido, não tem olho, não tem músculo, mas ouviu quando Jesus falou. Eles obedeceram. Aí ele dizia, você está ouvindo o que Jesus ouve, o que Jesus fala para você todos os dias? Você dá ouvidos a Jesus, né? E o que chama muita atenção é de que diante de uma tempestade, diante de momentos como nós estamos vivendo, é necessário que nós acordemos Jesus, né? Porque às vezes está muito adormecido em nós. A fé é importantíssima e até isso nós temos que ser humildes, porque nós não conseguimos por nós mesmos a fé. Até isso é doado por Deus. Então, nós temos que pedir a fé, porque os discípulos que estavam convivendo com Deus vivo, eles não tiveram fé. Se desesperaram diante da tempestade, o exemplo que você citou. E vocês imaginem, nós imaginamos, nós que não estamos convivendo com o corpo físico de Jesus, só com a Eucaristia, só com a convivência espiritual, nós temos muitas vezes a nossa fé abalada, interrogada, num momento como esse, onde tanta gente precisa do médico e de um médico que ajude nesses momentos de dores. Mais uma vez eu insisto, o médico tem que pedir fé, para que ele seja um instrumento de fé, e a fé é um momento muito importante de experiência com a resiliência. Verdade. Porque a fé é aquele momento que nós não temos que pedir aquilo que nós queremos, nós temos que pedir aquilo que é melhor para nós. E dentro da nossa ignorância, muitas vezes nós não sabemos o que é melhor para nós. Mas quando a fé vai aumentando, a resiliência vem de uma forma mais natural. E a gente vê isso no leito, muitos pacientes, de uma forma
muito mais madura, a resiliência vem de uma forma natural, né? E o terço, por exemplo, que é um instrumento católico belíssimo, muito antigo, quantas vezes eu vejo pacientes que, ao rezarem o terço, aquela meditação que tem origem nos salmos, aquilo vai trazendo uma outra perspectiva dentro daquela dor. Então, a fé é um instrumento poderosíssimo, né? A esperança é o segundo poderosíssimo que vem junto, né? E a caridade é o grande bálsamo, o grande instrumento, que é a maior de todas, já dizia São Paulo. Eu queria dizer que esse convite do André estar aqui hoje, ele nasceu dentro da igreja, após uma missa, eu ia saindo e o professor André estava rezando um terço e veio aquela sintonia, eu lhe fazer, Jéssica, o que é que a gente vai falar? Não é? E, na verdade, eu disse, entrega ao Espírito Santo e ele vai fluindo isso. Não é? Essa oração do terço, que alguns irmãos separados assim dizem que é uma oração repetida, mas é uma oração que faz você entrar numa sintonia, né? A Ave Maria, a Ave Maria. Não é? Assim como as meditações, os salmos são repetidos, né? Nós temos isso. Todos cristãos, né, têm a leitura dos salmos, 150 e tantos salmos, são feitos em repetições. Isso. Né? Então, pela nossa fé. Poética, o né? terço para você. O terço, para mim, faz parte de um tesouro da Igreja Católica. A Igreja Católica tem uma quantidade enorme de tesouros que estão, por muitas pessoas, um pouco esquecidos, mas o terço tem um valor maravilhoso. Há um tempo atrás, eu fui visitar uma paciente terminal, estava em cuidados paliativos, família de médicos, e todos eu vendo aquela angústia, aquela dor imensa, porque a pessoa estava num abatimento muito grande e uma verdadeira agonia. E a família também, claro, estava completamente com muita dor e uma dor da ansiedade, porque no fim o que a gente sentia que essa família queria era a paz. E eu, diante daquilo tudo, eu perguntei para a família: vocês são católicos? Eles somos. A paciente, ela era católica, profundamente católica. Ela rezava o terço todos os dias. Olhei, um pouco longe da cama, estava o terço na cama dela. Aí eu disse, vamos aqui. Pegamos o terço, colocamos na mão da paciente. Nós rezamos não o terço inteiro. A paciente entrou num estado de calma. O rosto dela viveu uma paz, uma serenidade. E a família toda se aliviou. E a gente entende de que esses instrumentos da fé, eles têm uma força muito grande. E isso, efetivamente, foi o alívio da dor que a gente pôde oferecer para aquela pessoa que tinha no terço um instrumento muito grande de aproximação e meditação com o divino. Então, eu creio na força do terço. O terço tem um poder muito grande da meditação, principalmente, né? Dos mistérios da salvação, né? O terço faz parte, na realidade, do rosário, né? Uma coroa de rosas, e ele tem uma força muito grande da conversão. Na hora que você medita todos os dias sobre as passagens do mistério da salvação, você vai aprofundando em você a sua fé. Por isso que Nossa Senhora, nas aparições dela, ela pede, ela aconselha, rezem o terço todos os dias. Então, para mim, ele é um remédio. Para mim, ele é um verdadeiro remédio que me ajuda a ajudar. E quando, às vezes, no paciente terminal, mas não precisa ser um paciente terminal, né? Quando se esgotam todos os esforços, todos os medicamentos, e eu já vi médico assim, ele prescreve o paciente a semana toda, porque não tem mais o que oferecer. Dá uma receita, né? Um terço, uma frase bíblica, uma referência de um salmo, uma leitura
que eu gosto muito de um cordel. Tem muitos cordéis religiosos. Leva palavra de conforto, faz aquela pessoa sorrir, não é? Porque é assim que eu gostaria de falar, que muitas vezes expressar como eu queria ter minha morte. Ao lado de alguém que me trouxesse um conforto, uma mão que me afagasse, um olhar que me visse assim com muito carinho, e não um torturador que quisesse antecipar, né, a minha morte. Não, a gente tem que cumprir todas as etapas. E quando você fala no texto de Nossa Senhora, nós vimos que Jesus Cristo na cruz, ele diz umas frases lá, entre elas está: eis aí tua mãe, né, com Maria. Quer dizer, nesse instante ela passa a ser mãe de todos. E eu acredito que foi nessa hora, como disse o profeta lá no templo, uma espada irá transpassar o teu coração. Porque aí, nessa hora, ela é mãe de Cristo e é a mãe do algoz, né? Que transpassava a espada no coração do seu filho. E aí, como se sente uma mãe, né? Uma nova Eva, né? Bem diferente, porque assim Eva também passou, porque Caim matou Abel. Como é que se sente uma mãe nesse instante? Maria, nossa igreja hoje, professor André. Jesus, tão grandioso, ele não esqueceu o seu lado humano. E é natural que os humanos, ao findarem os seus dias, queiram deixar testamento. Aí ele deixou vários testamentos, uma herança muito grande, né? Então ele deixou a palavra, né? Ele deixou a companhia, disse: eu estarei convosco até os finais dos tempos. Ele quer estar junto, então é um testamento muito forte. Mais ainda, entendendo a profundidade do ser humano, até do aspecto biológico, ele nos deixou sua mãe como testamento. Eis aí tua mãe. Né? Conheceu a vulnerabilidade do ser humano. Conheceu a vulnerabilidade. Do órfão, né? Todos nós precisamos de uma mãe. Do carinho de uma mãe. Tivemos recentemente a comemoração do Dia das Mães. E os católicos sabem do valor de que é ter uma mãe presente, silenciosa, como foi Maria, de um silêncio profundo, né, que começa com um sim, né? Faça-se em mim, segundo a tua vontade. Uma profunda sintonia com os planos de Deus. Como toda mãe, você falou, a dor de ver um filho naquela humilhação profunda, naquela dor profunda. Ela sentiu a dor exatamente que toda mãe pode sentir em pleno século XXI, a ver as dores de seus filhos, enfim, sejam carnais ou não carnais. E para mim, que sou devoto de Maria, admirador, porque existem algumas confusões de cristãos. Nós não adoramos Maria, nós adoramos Deus infinito. Isso. Trino. É bom que deixe bem claro Maria, isso, né? Que às vezes o pessoal se apega a isso como sendo um diferencial. É um ser humano, elevado a uma condição especial, e está no Evangelho Magnificat, né? Bem-aventurada. Ela é uma bem-aventurada, né? Que sorte ela teve, né? De receber na sua carne o mistério do Verbo. Então, isso não é para qualquer um. Nós não podemos em nada reduzir a importância dela. Nós veneramos a profundidade e a sintonia dessa mulher com os planos de Deus. Sem ela, não teria salvação. Então, ela não é a salvação. Ela não tem o poder da salvação, mas ela é um instrumento indispensável para a salvação. Deus não teria habitado entre nós se não fosse por uma mulher. Então, isso é um testamento que Jesus deixa, uma coisa maravilhosa que nos deixou na terra, né? E por isso que ela se incomoda com o sofrimento e com o desvio da humanidade, e vem interceder, e vem agir, e vem aparecer, né? No Brasil, inclusive, né? Então, Nossa Senhora Aparecida, que coisa linda a história no Brasil, né? Por isso que nossa nação é tão vasta, tão rica, que sobrevivemos a várias coisas e continuamos amadurecendo. Quem não lembra, a imagem foi encontrada no Rio,
né, escura pela ação das águas, mas hoje existe aquele manto belíssimo, assim, ninguém lembra da história, foi a princesa Isabel que mandou construir aquele manto, elaborar aquele manto maravilhoso, porque ela não conseguia ter filhos. E foi a fé, né, na Virgem Maria que ela procriou, né, teve filhos, e em gratidão ela mandou elaborar com suas melhores joias aquele manto da Nossa Senhora Aparecida. Então, existe um valor espiritual inegável, um valor cultural inegável. Agora, claro que na cultura popular isso é natural, ninguém tem, digamos assim, a capacidade cultural de entender que nós não adoramos imagens. A imagem é uma fotografia. Verdade. Ao olhar a fotografia de sua mãe, você não vai cuspir, você não vai rasgar, você não vai chutar, você vai venerar, você vai lembrar, né? Lembrar com carinho. Então, essa é a função da iconografia. E os ortodoxos, os cristãos ortodoxos, têm isso de uma forma muito mais profunda, por incrível que pareça, que os católicos romanos, né? Eles têm um carinho ao tocar aqueles ícones, né? Eles tocam de uma forma tão carinhosa, né? Relembrando, né? Quem foi. Então, esse papel da Virgem Maria, no meu ver, no meu entender, na minha fé, é um dos grandes legados, um dos grandes testamentos de presentes que Jesus deixou para nós. Você falando assim de fé e dúvida, né? Dúvida todos nós, né? Maria até teve dúvida também, né? Mas como eu não conheço um varão? Dúvida. Agora a fé, ela disse, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Moisés teve dúvida, João, Zacarias, todos, mas quando você migra, né? O próprio Pedro e todos nós a cada instante. Mas fé é dom, fé é acreditar. E assim, por exemplo, na Eucaristia. Um paciente, essa semana, que me chegou, um colaborador da instituição que eu trabalho, né, dizendo que já tinha tentado suicídio, que tinha procurado psiquiatra. Eu digo, olha, vai em tal lugar, tal hora, vai ter a missa, na hora da Eucaristia, faça o seu pedido formal. Né? E não pedi nada ao padre. Depois ele chegou que, depois da missa, o padre estendeu a mão sobre ele, tocou na cabeça e deu uma bênção. A vida dele se transformou. Eu tenho isso testemunhado. A alegria, o encanto, a beleza desse jovem diante de tudo isso. Né? E a gente, nesse programa de Medicina em Destaque, então, eu volto para você, professor André, né? Essa fé, né? Que identidade, quais as características de identidade se deve ter o médico cristão, católico hoje? Hoje ele precisa ter muita compaixão. O primeiro sentimento que ele deve ter é a compaixão. A humildade é outro dom importante. Dizendo que a compaixão é se colocar no lugar do outro. Exatamente, né? Compaixão, né? Sentir a dor do outro. E a humildade é extremamente necessária, dele não ter arrogância, dele achar que ele é a cura, ele é um instrumento. Mesmo que ele não creia em nada, mas ele é um instrumento da ciência, por exemplo, se ele é um ateu, um agnóstico, ele não é o princípio da ciência, né? Ao cortar, ao suturar bem feito, ele aprendeu, ele recebeu isso de alguém, de alguma técnica que foi desenvolvida por outra pessoa. Então, a humildade é outro aspecto extremamente importante para todo profissional de saúde que lida com o ser humano no momento de dor, de fraqueza. Mas eu elencaria essas duas características muito importantes que ajudam muito as pessoas, né? A arrogância, achar que você sozinho é que está fazendo toda a intervenção para a cura, né? Isso é um momento infantil da existência, né? Você tem que desenvolver a humildade, que você efetivamente sempre pode ajudar, sempre. Sempre você vai estar disposto e pronto a ajudar. E se você tem as armas da espiritualidade, seja ela qual for,
com certeza as suas armas serão mais eficazes, porque você está reconhecendo diante de uma pessoa o tamanho daquela existência, né? Não é a carne que vai estar findando, não é a carne que está sofrendo, é toda uma unidade rara no universo que é de uma vida. E aí você passa a ter um nível de compaixão verdadeira. Na hora que você começa a desenvolver esses dois sentimentos em conjunto, a compaixão leva à humildade e a humildade leva à compaixão. Eu acho que isso é somadas para um ideal, né? A defesa da vida, né? A defesa incondicional da vida. Incondicional da vida. Ele vai se encontrar diante de propostas de aborto, de eutanásia e tantos outros desafios que o médico cristão hoje enfrenta. Exatamente. Nós temos que entender esse bem precioso que é a vida. Isso, a defesa incondicional da vida. E isso é hipocrático, né? Verdade. É até um princípio leigo, mas, enfim, nós temos que fazer esse juramento, né? Defesa incondicional da vida. E aí vem a importância da fé, que nós falávamos antes, né? Se você não tiver a fé, se você não tiver a capacidade de entender o ser humano com essa dimensão tão grande, você passa a admitir a relatividade da vida. E a vida é um bem muito raro. Ela não pode ser, digamos, diminuída, não pode ser relativizada. Ela é única nesse universo. E aí o médico também tem que pactuar com esse valor de forma incondicional. Ele não pode ficar na dúvida, ele não pode, não, situação A, situação B, nós vamos, não. A vida foi criação da inteligência suprema de Deus e só Ele tem o poder de decidir quando a terrena acaba, porque a vida não vai acabar nunca. Nós já somos eternos, nós somos criados para a eternidade. Agora, na existência terrena, nós não temos poder nenhum de dizer quando deve terminar, é agora, não. Nós temos que ter a capacidade de entender que ela é extremamente rara e preciosa. Nós temos que estar sempre ajudando aquela pessoa a ter uma chance de compreensão, de evolução, de desenvolvimento, que nada mais é do que o caminho de encontro com o Criador. Lembrando que está em Eclesiastes, toda a medicina vem de Deus, né? E todos se dobrarão, né, diante dos médicos para que ele, com sua ciência, ajude a minimizar, né, aliviar, curar as doenças. Então, as características que você fala, né, ele vai usurpar dessa passagem para exercer com arrogância, mas a humildade é a característica principal. Chegamos ao final do nosso programa, agradecendo mais uma vez o Dr. André Falcão por estar aqui, por esses ensinamentos, por esse exemplo de cristão católico, de profissional que ama aquilo que faz e uma mensagem para terminarmos. Muito agradecido, Gerson. É um prazer enorme essa sua capacidade da fluidez às conversas e, enfim, aos temas. E eu espero que tenha sido útil para, enfim, conhecer um pouco desse extremo valor revelado que é a nossa profissão a serviço. Isso foi o que, em resumo, nós pudemos conversar hoje. Muito obrigado. Não tenha dúvida disso. Eu agradeço, aprendi bastante. E você, telespectador, agradecemos também pela sua participação no nosso programa e fiquem certos que na próxima semana, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Um abraço e até o próximo programa.